Eu sou Jennifer Mota, jornalista da agência Lusa, e antes de mais queria agradecer o convite para moderar esta sessão de esclarecimento sobre a pesquisa de petróleo na costa alentejana. Tinha preparado uma pequena introdução sobre a história destes 10 anos, desde a assinatura deste contrato e um ponto de situação onde estamos hoje, mas já vi que todas as apresentações, no fundo, sobretudo das associações, trazem também esse histórico. Portanto, e tendo em conta que já estamos um pouco atrasados, passava a palavra à Laurinda Seabra, da ASMA. Muito obrigada, eu estou com a Associação ASMA. A nossa apresentação vai ser muito rápida, não vou fazer uma introdução, a maior parte de vocês já sabe quem nós somos, portanto vou começar imediatamente. O tópico hoje à noite é ainda possível parar ou não a exploração de petróleo? O que nós fizemos, dividi esta apresentação em vários pontos, que é para ser rápido. A primeira é possível sim ou não? Portanto, a primeira coisa que temos que responder é se ainda é possível travar o petróleo ou se não é possível travar o petróleo. E quais são as condições que são aplicáveis aos dois tipos de situação. A outra é a posição do Governo neste momento e qual tem saído a posição do Governo nos últimos 5 anos. E também, como é que se diz, as relações públicas em ação da INI-GALP, que nós temos visto, especialmente agora nas últimas semanas, e o que já foi feito e o que ainda pode ser feito. Portanto, vamos começar com sim ou não. Vamos começar com não. Quando é que nós dizemos que é impossível travar o petróleo ou travá-lo? Primeiro, se os nossos políticos não tiverem political will, não sei dizer isto em português, portanto tenho que perguntar como é que isso se diz. Como? Vontade política. Ok, portanto, se não houver vontade política dos partidos e do Governo, não há maneira nenhuma que nós vamos poder travar a exploração de petróleo. E o que é que nós temos visto até agora? É que não há. Okay? Se o Governo continua a ignorar a vontade da população. A outra coisa que temos que olhar é se a população para e para de lutar. A gente olha hoje aqui, temos quantas? 50 pessoas aqui dentro. Quantas pessoas é que vivem entre Lagos, que é as áreas que estão concessionadas, portanto, entre Lagos e Sines. Nós estamos a falar quase mais de 100 mil pessoas. Portanto, se tivéssemos aqui 1%, já eram 1000 pessoas que estavam aqui. Portanto, estamos a falar uma pequena minoria que está aqui neste momento. Eu tenho que pedir desculpa, vocês sabem, o meu português é de patas ao ar. Outra coisa que nós temos é se ficarmos sem verbas financeiras para continuar com a nossa luta que iniciamos agora no Tribunal, mas que já foi iniciada há 3 anos. Há 3 anos que nós estamos a trabalhar para pôr esta fundação para levar a situação para o Tribunal. E depois, se nós perdemos as ações jurídicas que estão neste momento a decorrer. Se houver um sim, okay? Se sim podemos travar, o que é necessário? É necessário que a luta continue sem parar, sem tréguas, que o Governo vai agir em conformidade com a vontade da população, que a ASMA vai conseguir angariar os fundos todos que são necessários, porque nós somos uma associação muito pequena, isolados, a tua loja é que se tem, portanto estamos muito sozinhos, a lutar contra organizações e um Governo que tem bolsos com dinheiro sem fim, não é? E também que nós ganhamos as ações jurídicas. Qual é a situação corrente do Governo? Vamos olhar o que é corrente neste momento, que é a consulta pública terminou no dia 16 de abril. Okay? Foi a passada segunda-feira, foi esta segunda-feira. Agora, o que é que foi esta consulta pública? Vamos falar da força de se é necessário ou não haver um AIA. Agora, se a gente olha que no dia 8 de janeiro, o secretário de Estado, Seguros Sanches,
veio para fora com um mandato a dizer que a única maneira que o contrato da INI ia ser prolongado era se houvesse uma avaliação de impacto ambiental. Isto é o que ele escreveu, isto é o que ele assinou. Okay? Não podemos fugir do que ele assinou. O que é que aconteceu depois? Veio o Ministério da Economia a dizer: a gente vai enviar isto para a APA, okay? Para a Associação Portuguesa do Ambiente, para eles decidirem se é ou não necessário, baseado numa lei que foi passada o ano passado, okay? E que não tem pés nem cabeça. Portanto, nós temos que olhar para as situações como o que está a acontecer neste momento. O que é que isto nos está a dizer? Isto está-nos a dizer que o Governo, okay, quer um furo. Bottom line, eles querem furar. Outra coisa que é muito interessante, quem fez e estudou a documentação da INI, é que estamos a falar, por exemplo, de um projeto. Isto é um projeto completo. Este projeto completo, de acordo com os contratos, na anexo full, o que é que diz? Diz que o projeto engloba Lavagante, Gamba e Santola. Não diz que é só Santola. Okay? Portanto, temos um estudo de impacto ambiental para uma pequena secção do projeto. É a mesma coisa, por exemplo, para pôr em outro contexto, que é, está aqui alguém, por exemplo, que querem desenvolver a real estate project, como é que diz isso? Um projeto imobiliário. E o projeto tem 30 casas. E eles vão dizer: a gente só vai fazer um estudo de impacto ambiental a uma sala dentro de uma casa. O resto não conta. É nesse contexto que vocês têm que pôr este estudo de impacto ambiental. Outra coisa que o Governo ignorou a petição da ASMA, ignorou 42 mil objeções, várias propostas na Assembleia da República, interpostas pelo Bloco de Esquerda, pelo PEN e pelos Verdes. Ignorou pareceres negativos das câmaras. Isto é outra coisa muito interessante, porque toda a gente está a falar dos pareceres das câmaras como se as câmaras tivessem um poder de decisão de sim ou não. Isso também não é verdade. O que a lei diz sobre desta decisão das câmaras é: as câmaras têm que informar às companhias de petróleo o que é que existe na área de jurisdiction do Conselho que possa ter impactos, e têm que dizer às companhias quais são os impactos que os vá prevenir a eles fazerem o trabalho que eles querem fazer. Portanto, nem é uma questão destes pareceres valerem alguma coisa, que não valem nada. Okay? Nós, aliás, vamos publicar esta semana, eu ainda não o fiz, mas eu já enviei à maioria das câmaras que estão afetadas o parecer jurídico da nossa, como é que se diz, dos nossos advogados, okay? Sobre esta situação específica, que é muito importante para as pessoas perceberem a brincadeira que está a ser feita. Outra é a constatação da população. Desde 2015, aliás, desde 2010, que a população se está a manifestar. Isto valeu alguma coisa? Não, ainda cá está, isto ainda continua. Portanto, o que é que o Governo quer? O Governo quer furar. End of the story. Period. Okay? Temos que olhar, por exemplo, da Prime Minister, o que é que aconteceu há 2 dias, nos últimos 2 anos. Qual é a palavra da Liga que vem todo o tempo? Nós temos que conhecer os recursos. Ok, muito bem, temos que conhecer os recursos. E o que é que vamos fazer quando conhecermos os recursos? Ninguém está a responder a essa pergunta. Okay? Isso é uma pergunta que necessita ter respostas. Portanto, eles continuam a tirar para fora. Temos que saber que recursos é que Portugal tem. Ao mesmo tempo, isto é tirar areias para os olhos da população. O que eles querem fazer é furar. O secretário de Energia, Seguro Santos, há 2 dias, no dia 11 de abril, numa conferência, o que é que ele disse? Perguntaram-lhe a ele sobre as energias alternativas e ele veio para fora e sobre a consulta pública. Okay? Ele veio para fora a dizer que Portugal tem razões para continuar a construir uma estratégia baseada nas renováveis. Isso não significa, isto é muito importante, isto não significa que não estamos interessados em substituir muito daquilo que é o nosso consumo de combustíveis derivados de petróleo por outro mais limpo, como é o caso do gás natural. Estamos a falar de fracking.
Estamos a falar destas situações todas. Portanto, aqui mais outra vez um reinforcement do que é que o Governo quer. O Governo quer furar. Lots of smoke and mirrors. Os pareceres das câmaras, eu já falei sobre isso, portanto não vou falar outra vez. Leis que foram feitas em cima do joelho para garantir que os fundos avancem. Temos que olhar para as leis que foram passadas nos últimos 2 anos. Okay? Temos que olhar para contratos que foram assinados, alterações e muito mais que foi feito sem realmente cumprir as leis e cumprir as regras administrativas. O que devia ter sido feito não foi. Portanto, o que é que o Governo quer? O Governo quer furar, portanto, continuamos com a mesma. A única coisa mesmo que vai poder parar o furo neste momento é uma ordem do Tribunal. Não há mais nada. Okay? Não é manifestações, não é marchas, não é nada disso que vai... neste momento não há nada que vá parar o furo a não ser uma ordem do Tribunal. Current situation, ENI Golf, está tudo pronto para avançar com o furo. Okay? Sim, está pronta. O SAIPEM está a 1 dia daqui da Costa Vicentina. Eles movem o barco numa noite. Antes de abrirem os olhos, o barco está aqui numa manhã. E depois precisam de 2 dias para começar a furar. No momento que eles começarem a furar, é impossível travar porque os riscos são muito grandes. Portanto, entre o tempo que um barco vai se mover de Marrocos para Portugal, temos no máximo 3 dias. Temos 3 dias para agir. Okay? Se isto continuar. O pior, a semana passada, na sexta-feira, no jornal do Expresso, quando me perguntaram a eu sobre a utilização da consulta pública, que acabou agora na segunda-feira. Sorry, excuse me. O que é que ele disse? Presidente, isto é só da Galpianai. O que é que eles vieram para fora a dizer? Nós vamos todos ficar ricos. Há tanto dinheiro, nós sabemos que há petróleo. Okay? Pela primeira vez eles vieram para fora a dizer sim, nós sabemos. Sim, nós queremos furar. Okay? Foi a mensagem. Isto não há petróleo para todos. É mentira. Okay? Okay? Consulta pública, os documentos. Quem se deu ao trabalho de ler os documentos, as 300 páginas, e chegar às últimas 40 páginas, iam ver que todos os riscos diziam a mesma coisa. Okay? Só os riscos que existem neste momento são todos baixos. Nem há um moderado. Okay? É tudo baixo. Portanto, não há riscos. A gente pode furar. Não há razão nenhuma para não fazer. E depois temos que olhar para a APA. A APA, de certeza, que vai seguir o modelo do Governo, and they're gonna rubber stamp the process, porque até agora tudo tem sido rubber stamped. Okay? Portanto, vão dar carta verde ao furo o mais rápido possível. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a consulta pública terminou agora no dia 16. Eles têm 20 dias úteis para dar uma opinião, okay? Se é necessário ou não. Mas eles não têm que esperar 20 dias. E não há esta coisa na cabeça, temos 20 dias até lá chegar, não temos nada 20 dias. Porque a partir da terça-feira passada, eles podem dar a opinião deles a qualquer momento. Portanto, não é, eles podem dar a opinião deles na segunda-feira, na terça-feira, podem avisar a Galpianai este fim de semana, para o fim de semana que vem. Portanto, nós estamos com a faca em cima do pescoço. Queremos, quer não, esta é a situação real. A única coisa, portanto, que vai travar o furo neste momento é uma ordem jurídica. Portanto, o que é que foi feito até agora? O que é que tem sido feito? A ASMA pôs uma petição no dia 22 de julho, que só foi fechada no dia 21 de dezembro do ano passado. Estamos a falar de 18 meses depois de uma petição ter sido submetida. Penso que foi a primeira petição em Portugal que levou 18 meses a ser debatida e finalizada, porque normalmente é muito mais rápido. A ASMA fez uma submissão à PGR e ao Tribunal de Contas no dia 20 de fevereiro de 2017 com queixas. Até agora não ouvimos nada, é mais de 12 meses que já se passaram, são 14 meses.
3 providências cautelares foram interpostas que só tiveram um poder suspensivo durante 10 dias, cada uma delas. Portanto, as pessoas vêm para fora e dizem: há uma providência cautelar, está tudo parado. Isso é uma mentira. Okay? As providências cautelares, o que acontece é uma grande confusão, porque as providências cautelares foram interpostas por Odmira, por Amal e pela PALP. A fase cautelar caiu em todas. Isso quer dizer, se há alguma coisa a decorrer nos tribunais nestes momentos, será ações principais, será a base da providência cautelar. Mas como entrou com uma providência cautelar, tem esse nome e está a criar confusão com a população. Portanto, não tem um efeito suspensivo. E isso não tem um efeito suspensivo desde o dia 16 de junho do ano passado. Portanto, quando vêm para fora a fazer announcements, a dizer: mas eles estão a fazer coisas que não podem fazer, não é verdade. Eles aproveitaram a situação, aproveitaram a confusão que foi criada para fazer o trabalho que eles tinham que fazer de acordo com o trabalho, com o encargo de trabalhos. Portanto, eles continuaram a fazer o que tinham que fazer. Quando é que isto foi travado? Isto foi travado no dia 8 de janeiro deste ano pelo Seguro Sanchez, quando ele pôs a condição de uma APA, de uma AIA, à INI para o prolongamento do contrato. E isso é que travou a exploração neste momento, que ainda está travada até a APA de fazer a decisão se é sim ou não. De acordo, mas há outras coisas também, não vai ser assim tão fácil, nós não vamos baixar os braços. Com base nessa petição da ASMA, por exemplo, houve 6 propostas nos últimos 18 meses pelos vários partidos políticos. E está aí uma lista. E o que é que aconteceu? Foram todos reprovados na Assembleia da República. Okay? No dia 6 de abril, a ASMA entregou uma ação principal no TAF de Lolé, okay? Com o processo número 185/18.bela. Esta ação principal, estamos a falar de quê? Estamos a contestar a inconstitucionalidade, eu não consigo dizer esta palavra ainda, inconstitucionalidade orgânica do Decreto-Lei 109/94, 26 de abril. Portanto, estamos a contestar a lei. Agora, isto é uma coisa que nós já vimos a falar há 2 anos. Há 2 anos nós estamos a falar, há 3 anos que andamos a falar sobre a inconstitucionalidade da lei. Okay? Mas ninguém ouve, ninguém diz nada. Okay? Ninguém age. O procedimento de concessão das atividades de prospecção, desenvolvimento e produção de petróleo à luz da inconstitucionalidade do Decreto-Lei de 109. O mítico concurso público internacional de 2012. O contrato de Santola e a ilicitude e alterações substanciais sem serem baseadas em, como é que se diz, em processos administrativos que nós dizemos que fossem válidos. Okay? A consulta pública para o TUPEM, o processo da consulta pública foi outra farsa. A consulta pública para a avaliação da necessidade de uma AIA pela APA. Portanto, isto está-vos a dar, há mais, mas isso é só dar um enquadramento do que é que a nossa ação jurídica está a olhar. Portanto, estamos a olhar para a área, como se diz, procedural, de procedimentos dentro da área administrativa e da área jurídica. What's next? Providências cautelares para não deixar o furo avançar. One or more injunctions. Neste momento nós já temos, dependente da decisão do que o Governo vai fazer, nós temos, dentro da nossa estratégia, já temos uma caixinha cheia de ovos e cada ovo é uma providência cautelar e a gente decide qual é que vai ser a apropriada para o momento próprio interferir. Portanto, não temos só uma providência cautelar, temos a basket of eggs full of providência cautelares that we're going to pick and say, okay, this is the right one for now. Portanto, esta é que é necessária para travar o furo. Mas uma coisa que nós vamos fazer enquanto estivermos vivos e estivermos aqui é travar o furo. Okay? Estamos na reta final. We are at the end of the road.
Não pensem que temos muito mais tempo, não há tempo para mais nada, não há tempo para manifestações, não há tempo para nada. E não podemos ir para o mar fazer uma manifestação ou fazer qualquer coisa. Isto é o fim. Okay? E muito obrigada, e agora dá a base do debate para abrir o debate. Realmente, muito obrigada. Ainda não é o início do debate. Vamos ouvir mais uma intervenção. Fátima Cabeleira, da Alentejo Litoral, pelo Ambiente. Boa noite a todas e a todos. Muito boa noite. Desculpa, Lorinda. É muito bom ver aqui caras conhecidas, amigos de longa data, também nesta causa. E de facto estamos aqui a pregar para quem já está muito informado, com certeza. Foi aquilo que há bocado comentámos entre nós. Mas talvez não seja esse o caso. Agradeço muito à minha colega Lorinda, que já fez uma exposição muito aprofundada sobre esta temática e este tema. Eu estou aqui em representação do ALA. O ALA é um movimento informal de pessoas que se juntaram desde 2016, no final do ano de 2016, e são pessoas que moram ao longo desta costa, desde Sines até Algesur, e que de facto se viram confrontadas com esta ameaça de prospecção e de exploração na costa alentejana, Algarvia também, na costa vicentina. E quiseram juntar-se de uma forma informal, com os meios que temos, que são muito menos do que os que a ASMA tem, embora a ASMA diga também poucos meios. Nós temos, aquilo que nós temos mesmo é o nosso voluntariado e a nossa vontade, e ainda a nossa crença de que podemos fazer ainda, de que podemos parar o fogo. E o facto é que nós fizemos um flyer logo desde quando nos constituímos, informalmente. E neste flyer havia muitas outras concessões que, entretanto, já foram cortadas e já foram... Portanto, este mapa já não está atualizado. E isto também é sinal de que as coisas evoluíram e que, de facto, houve um arrepio em relação aos contratos que estavam planeados para a exploração do mar. Infelizmente, ainda não estão todos cortados, ainda temos, de facto, este aqui em frente ao Algesur, e também agora a nova ameaça que paira é o furo em terra na zona de Aljubarrota Batalha, no próximo ano. E, portanto, ainda não podemos baixar os braços, não de todo. E, ao contrário também do que a minha colega diz, nós acreditamos que, de facto, que a ação e a mobilização pública têm impacto e começa a chegar a outras instâncias mais altas. E um facto é que muitos de nós estivemos na manifestação de sábado em Lisboa, e durante esta semana temos assistido praticamente todos os dias a uma nova peça, ou no rádio, ou na televisão, de entidades e de pessoas colonáveis e de pessoas conhecidas, políticos e outras, cómicos até, que se manifestam, de facto, contra esta idiosincrasia que é de querer explorar os nossos mares para encontrar petróleo. Eu não vou alongar muito, porque de facto nós queremos dar mais importância ao debate e às vossas perguntas. No entanto, aquilo que importa salientar aqui é que de facto este furo não é defensável de nenhuma maneira, nem por razões técnicas, nem científicas, nem económicas sequer, porque de facto não vamos ganhar praticamente nada com este furo. Antes, pelo contrário, vamos ganhar muitos problemas, muita poluição e muitos impactos ambientais que dificilmente poderão ser combatidos com os meios que temos e com os financiamentos que existem. E, portanto, quando me perguntam se é possível parar o petróleo, a questão está mal colocada. Não é uma questão de se é possível parar ou não o petróleo está lá e vai existir, e se tudo correr bem, vai ficar por lá durante muitos anos. Nós estamos a fazer uma corrida contra o tempo, porque a questão é que contra o tempo, porque com as alterações climáticas à porta e com o aquecimento global a fazer as suas aparições todos os dias nas tragédias e nos desastres que ocorrem naturais, que dizemos que são naturais, não é? De facto, já não temos muito tempo para arrepiar caminho.
E quando as estatísticas nos dizem que 80% dos combustíveis fósseis, das reservas conhecidas mundiais dos combustíveis fósseis, já não devem ser exploradas, então para que vamos nós, portugueses, investir, portugueses não, os italianos, com o consórcio de Galp, porque é que vamos investir em explorar mais petróleo quando já não podemos usar mais petróleo? Portanto, isto é uma manobra de diversão para nos distrair do nosso caminho, para de facto investirmos seriamente nas energias renováveis, num país do sul da Europa que tem tantas horas de sol. Portanto, é uma aposta completamente, é um tiro no pé, não é? Fazemos este furo. E portanto, nós não vamos esmorecer, não vamos baixar os braços, e tal como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, no sábado, temos que ser muitos mais a dizer não, e temos que estar informados. E esse é o papel principal do ALA, é informar, fazer sessões de esclarecimento, ir às escolas, ir a grupos especializados, por exemplo, a grupos de pescadores, como já fizemos até aqui, e de facto esclarecer as pessoas, porque as pessoas, e depois há notícias, as pessoas andam muito confusas, porque há notícias do jornal que são completamente, não sei se podem chamar notícias, não é? São notícias compradas para nos fazerem acreditar de que explorar, de que fazer a prospecção e a exploração de petróleo na costa alentejana vai dar rios de dinheiro, como a Laurinda também já há bocado nos disse. E, portanto, é muito importante informar as pessoas e chegarmos às pessoas, e esse é o grande papel do ALA, enquanto movimento informal de cidadãos, e é aí que nós podemos chegar às pessoas, e, portanto, estar aqui nestas sessões também faz parte da nossa função. Eu não queria tomar mais tempo, porque há uma mesa cheia de pessoas para falar, e vocês também querem falar. Muito obrigada. Passava a palavra a Martin Winnicki, que nos traz um vídeo. Não quero fazer muitas palavras, só para mostrar o vídeo que fizemos sobre a manifestação do sábado, que dá impressões sobre a força da resistência que se levanta. There's never been a drill in Portugal, and we want to keep it that way. We want to keep it in the ground to avoid the beginning of the exploitation of fossil energy in this country. The oil companies will try to drill as soon as possible. They'll maybe try in May, but possibly they'll have to postpone it to September. And so what we're doing and what we need to continue to be doing is keep pressuring them. This is one of the last areas, Algesur, which is still open to drilling. So we have to make this last effort to avoid, because the companies are also doing the last effort to do it. And that's why they are investing so much in their propaganda, so much in their lies, and on their fake promises about public gains if we exploit oil in the Portuguese shores. And at the same time, there's potential fracking in the center of Portugal between Caldas da Rainha
neste momento, resta uma única. E se nós conseguirmos travar porque carga d'água é que vamos deixar agora de acreditar que seremos capazes de travar a última volta. Estamos aqui para defender o nosso território e o nosso mar. Estamos aqui para defender o nosso ambiente e a nossa qualidade de vida. Estamos aqui para defender as nossas praias e as nossas paisagens maravilhosas. Nós dizemos não ao futuro e sim ao futuro. Erguemos-nos pela proteção da água, pelos direitos da natureza, pela vida em si, porque não temos outra escolha. Isto é um momento para investir tudo o que temos na transição a uma sociedade regenerativa e não violenta. If you live in Portugal, the most important thing right now is to put pressure on your local leaders, so your mayor or your representatives, because they're the ones who can put pressure on the government, and then share the information. Please organize, mobilize, especially in the center region of Portugal, because no one knows about anything. If fracking happens, there's not going to be any more water to drink, the agriculture is going to be over. We have to come together as a planetary community to do this work, because so long as we are just opposing $1 trillion globalized system locally or even regionally or nationally, we will be inferior to that global system. So we want to come together as a global alliance, not only to resist, but also to connect with a vision for a post-capitalist world can be more powerful than the drowning dream of a disintegrating civilization. Vamos então agora pedir aos outros participantes no debate que tomem os seus lugares na mesa para prosseguirmos com o debate. Temos ainda mais uma intervenção da Climáxico. O João Camargo foi convidado, não foi possível estar presente, mas deixou uma pequena intervenção que passo então a ler. Em nome do Climáxico, gostaria de agradecer o convite que nos foi feito para participar neste evento importante, na sequência dos vários episódios em que todos nós temos assistido e contestado uma política de mentira, de desinformação, de jogos de bastidores e de insanidade, como é todo o processo da tentativa de explorar petróleo e gás em Portugal. Depois da última manifestação em Lisboa, que reuniu muita gente, e depois de no mesmo dia termos visto um dos maiores jornais do país vender a sua capa aos interesses das petrolíferas, é com especial prazer que participamos neste debate. Sobre se ainda é possível parar o petróleo, nós respondemos contundamente sim. Existem várias estratégias para derrotar este furo e para derrotar a ideia de exploração de petróleo e gás em geral. Até ao momento, o movimento contra o petróleo, do Algarve até ao Porto, já empregou várias dessas: petições, concentrações, pressão política local e nacional e processos em tribunal. Estando face a um furo no mar de Algesur, é-nos difícil avaliar quão bem-sucedido este movimento foi até agora. Há 3 anos havia 15 concessões de petróleo, 11 no mar e 4 em terra. Hoje há 3 no mar e 2 em terra. Vou passar à frente a parte em que o João recorda o que está para trás, que os primeiros contratos foram assinados em 2007, que entretanto o consórcio que tem a concessão mudou de figurino com a saída de várias empresas e com a entrada da petrolífera italiana Eni. E prosseguindo. Enquanto isso, o Governo foi prorrogando as licenças e os prazos para a Galp e a Eni 1, 2, 3 vezes.
ignorou aquela que terá sido a mais participada consulta pública a um projeto que já aconteceu na história deste país, em que 42 mil pessoas se opuseram à autorização de utilização privativa do espaço marítimo público. Agora abriu e fechou uma farsa chamada Consulta Pública Prévia à Avaliação de Impacto Ambiental, um expediente legalista para evitar aquilo que seria o mínimo, ter que haver uma avaliação de impacto ambiental para um processo potencialmente destrutivo, como é a prospecção de petróleo e de gás em grande profundidade em Algesur. Recentemente abriu o mesmo expediente para a perfuração de um furo prospectivo de petróleo e gás em Aljubarrota, concessionado à Australis, chamada Batalha. Este processo, diz, não tem nada a ver com energia, com segurança energética, com redução da balança comercial, com reduções de importações, melhoria das contas públicas, prospecção e nem conhecimento dos nossos recursos. Este processo tem como único fim, fazer dinheiro à custa da degradação do território nacional e das suas populações. Nem contraporemos com a questão do turismo, que é por demais evidente. À pergunta acerca de como paramos isto, não há só uma resposta. Faremos o que fizemos até agora e faremos muito mais. Além das ações legais e políticas, faremos o que for necessário para travar esta insanidade. Colocaremos as nossas mentes, as nossas palavras, as nossas ações contra esta insanidade. Agiremos enquanto protetores do nosso território, dos nossos mares, dos nossos filhos, do presente e do futuro. Ninguém escolhe o tempo em que vive ou as situações com que se confrontará durante a sua vida. A única coisa que podemos decidir é o que fazer com o nosso tempo de vida. Nós decidimos agir. Como precisamos ter ainda mais gente implicada nesta luta, mais gente empenhada a fundo em travar isto, lançamos na manifestação de sábado a campanha Parar o Furo. Criamos o website pararofuro.pt, onde centenas de pessoas já se inscreveram para participar em ações diretas, auto-organizadas, mas também propostas por nós. Se o Governo e o consórcio Enigalp decidirem contra tudo e contra toda a gente declarar guerra às populações, nós responderemos por todo o país. Um furo será um teste. Se eles acham que nós temos feito muita agitação até agora, temos que avisá-los que ainda não viram nada. Quem estiver interessado em participar, basta ir ao site e inscrever-se. Sendo que brevemente começaremos com ações e preparações em diferentes sítios do país. Claro que este é um confronto em várias escalas e, portanto, apoiamos outras ações e todas serão imprescindíveis para enterrarmos de vez esta ameaça. Ainda é possível parar o furo climáxico. Começaríamos as intervenções aqui na mesa. Se calhar começava com o Presidente da Junta de Freguesia, do local para depois mais global, que partilhasse connosco as suas preocupações e o que tem feito a nível local. Então, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à Freguesia de Mil Fontes, que não é de cá. E queria agradecer, primeiro de tudo, aos membros da mesa que aqui estão para vir intervir hoje, às associações que aqui estão e agradecer também pelo magnífico trabalho que têm feito em defesa da nossa costa, do nosso país, da natureza. Nós, a Junta de Freguesia, tem apoiado estas iniciativas todas. Eu, pessoalmente, estou bastante preocupado com como tem feito não fui a esta manifestação de Lisboa porque já tinha coisas combinadas, mas fui a outra e já fui ao Algarve também com o nosso Presidente da Câmara, à reunião que houve com os Presidentes de Câmara no Algarve, na Câmara do Olé, e apoiamos também o Fórum do Ambiente do ano passado, vamos apoiar o Fórum do Ambiente este ano. Faço questão de estar presente e de lutar, porque realmente isto é uma situação de pura insanidade, a meu ver. Não faz absolutamente sentido nenhum. Tenho aproveitado todas as ocasiões públicas, até políticas, para manifestar
esse é o meu ponto de vista. Tenho tentado fazer a pressão que me é possível fazer, porque realmente alguns interesses se levantam aqui que são obscuros, não se percebem muito bem, mas por trás, sem dúvida, o ganhar dinheiro à conta do ambiente e da nossa costa e daquilo que nos é mais precioso. Até é pernicioso esta coisa de dar nomes de marisco, santola, gamba, lagosta. Estamos a destruir o património natural, a pô-lo em causa, não é? E parece que ainda é gozar com a nossa cara, não é? Ainda lhes vão dar o nome daquilo que está a ser atacado e destruído. É uma coisa estranha, no mínimo estranha. Parece que ainda desafiam as populações com este tipo de designações. Sei que isto não é uma coisa nova, que já vem de trás. De qualquer forma, foi de muito mau gosto quem escolheu os nomes para estas explorações. Eu penso que temos que estar unidos o mais possível, todos. As autarquias, penso que já demonstraram essa união, as associações, os cidadãos, porque quanto mais unidos estivermos a lutar contra isto, mais hipóteses teremos de parar este processo, esta loucura. Da parte da Junta de Freguesia, da minha parte, mesmo pessoalmente, também tenho dado o meu apoio pessoal, podem contar connosco, estamos cá para lutar para pôr fim a este processo. E ainda tenho esperança, acho que a esperança é a última a morrer, acho que vamos conseguir travar isto. É difícil, mas penso que vai ser possível. E só todos juntos a lutar e a continuar a falar. Hoje vi na televisão, na Euronews, aquele prémio, aquela medalha para a qual eu também votei, foi atribuída a Portugal, a medalha de ouro, não é? de financiamento a este processo, que ainda por cima tem um financiamento público. E o apoio, o financiamento que foi feito pelo governo português para a exploração de petróleo de hidrocarbonetos na nossa costa. E falou-se na Euronews durante o dia, ontem, hoje, eu acho que isto é positivo, mostra a pressão que é feita pelas associações ambientalistas, neste caso foi a Associação Ambientalista Zero, que está por trás deste processo, penso eu, mas mais do que tudo, o importante aqui não é qual é a associação ambientalista que está por trás de cada processo, porque todas em conjunto têm feito um trabalho importante e temos que apoiar todas e todos o que se querem envolver nesta grande causa que é de todos. Obrigado, não vou passar a palavra, senão... Obrigado. Passava a palavra à Sara Ramos, vereadora da CDU na Câmara de Olinda. O mote é o mesmo. Na Câmara, quais são as preocupações e se acha que é possível ainda parar? Muito boa noite. Desde já agradeço o convite da organização. Saúdo também todos os presentes, os representantes que estão aqui nestas mesas e ao público. Eu, enquanto representante da CDU, uma coligação democrática constituída pelo Partido Ecologista aos Verdes, pelo PCP, por Independentes e Democratas, a nossa posição é clara relativamente ao furo. Nós dizemos não ao furo, considerando que e sabendo que o furo representa e no fundo acarreta riscos enormes para a nossa região, considerando que aqui o nosso concelho e a região que estamos a falar é uma região rica em biodiversidade, temos a zona Rede Natura, temos uma riqueza com um valor inestimável. Nós, em termos de força política, estivemos em concordância e foi passada uma moção por unanimidade, dizia não ao furo, e continuamos nesta luta. Sabemos que não é uma luta fácil, mais do que a exigência de um estudo de impacto ambiental.
do estudo económico-social, o que prevalece sempre na nossa força política é a vontade da população e, claramente, a população tem uma voz e essa voz diz não ao furo. E é importante que dessa força da população, que essa força se transforme, que a vontade da população se transforme em força e essa força se transforme em trabalho e que juntos não percamos a esperança de combater estes interesses, não é? Porque todos sabemos que este foi um processo um pouco opaco, foi um processo que foi pouco claro, ou seja, tivemos aqui uma série de decisões que passaram à margem do conhecimento da população, ou seja, as coisas foram conduzidas de forma a chegarmos realmente à efetivação deste furo, mas há uma coisa que os nossos representantes políticos não podem esquecer, que acima de tudo vai prevalecer a vontade das pessoas. E do que concerne à posição da CDU, independentemente do que se possa dizer, a CDU está claramente contra o furo e vamos efetivamente tentar entrar nesta luta e combater esta ganância e no fundo entregar um recurso que é nosso, que é do nosso país, a empresas que maioritariamente têm capital estrangeiro. Muito obrigada. Pedro Gonçalves, do Bloco de Esquerda. Ainda é possível parar? Claro que é possível parar. Boa noite. Eu vou começar por ler aqui um pequeno apontamento da capa do Expresso que a ENI e a Galp compraram na semana passada. Portanto, o Expresso estava à venda e eles resolveram plantar notícias nos jornais. A certo ponto diz assim: é claro o tom otimista pela probabilidade do furo que irá ser realizado. Portanto, esta notícia parece-me óbvio, já várias pessoas falam nisto, foi plantada pela ENI no Expresso, coincidentemente no dia da manifestação. Foi só coincidência. Mas a maneira como eles a escrevem, dão já como dado adquirido que vai haver. Não vai. Não vai. Nós temos que, é possível parar, nós temos que lutar, porque esta luta começou há 2 anos e tal, 3 anos, com maior expressão, tem sido identificar, têm sido muitas as rasteiras que têm sido passadas aos ativistas e às associações, mas tudo isto se resume a uma questão: vontade política. Haja vontade política do Governo para parar este furo e ele para imediatamente. O Governo tem andado em conivência com a ENI e com a Galp, a enrolar, a dar passos atrás, a fazer que mostra que aceita providências cautelares, que aceita as regras, mas depois falta estudo de impacto ambiental. Faz, não se faz. Há uma petição, 46 mil pessoas, e mais 3 do outro lado, por acaso da última vez estava cá um deles. O Governo ignorou, pura e simplesmente. Portanto, isto é tudo uma questão de vontade política e de podermos pressionar o Governo. No caso aqui de Odmira, nós temos a Câmara do lado da causa e do lado do não ao petróleo. Tem havido alguma intervenção meritória. É necessário fazer mais, é necessário preparar mais, e lançava aqui um desafio que acho que nós devemos fazer à Câmara, e que a Câmara deve juntar-se também a esta causa, quando há pouco a Laurinda falava nos cestos com os ovos com as providências cautelares para ir utilizando. É necessário que também a Câmara, também o Executivo, também nós aqui em Odmira, estejamos preparados para essa luta, para esse combate. Porque se nós formos combatendo, temos a certeza que o Governo acaba por ceder. Só mais um ano, depois quando chegar às eleições ele cede mesmo. Portanto, é possível parar. Obrigado. Luís
Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite de estar aqui presente hoje a representar o PSD de Odmira. Nós não tínhamos ainda tomado nenhuma posição acerca deste assunto. Decidimos desta vez fazer uma reunião entre eu e a minha equipa e decidimos vir aqui hoje dar a conhecer a todos vocês a posição que o partido tem sobre este assunto. Eu vou-me focar na essência do tema principal que nos traz aqui hoje, que é se ainda é possível parar o petróleo. Eu penso que só o simples facto de existir a possibilidade de virem efetuar o furo de prospecção e petróleo na nossa costa, toda esta projeção mediática, já dispensada ao assunto, é ela só por si um fator desfavorável e um contributo negativo para a nossa região, independentemente do mesmo furo vir ou não a revelar-se viável. Por isso, centramos o foco da nossa discussão atual naquilo que consideramos ser o ponto-chave no processo de prospecção de petróleo na nossa zona exclusiva. Trata-se de saber se nos interessa ou não saber da existência de reservas na nossa zona exclusiva. Se não existe interesse, o assunto é encerrado e qualquer debate sobre o tema perde eficácia e prática. Eu fico surpreendido, por vezes, por ver os pequenos partidos, como nós, em Odmira, no Conselho de Odmira, virem dar aqui a conhecer as suas posições que são contra a prospecção ou a exploração do petróleo. Eu acho que essas posições, eu acho que eles têm que pensar em consertá-las com todas as estruturas a nível nacional e levarem esta decisão, que é política, meramente política, ao Governo. Só quem pode parar o furo é o Governo. Eu acho que virem aqui dizer que estamos contra não é suficiente. Eu acho que tem que se manifestar na Assembleia da República, porque senão não se resolve nada. Eu podia vir aqui dizer que sim, que sou contra, mas tinha que mexer, reunir-me com outras estruturas, fosse distritais, fosse nacionais e tomar uma posição concreta, porque senão é populismo, é mero populismo, vir aqui agradar só por agradar. Não, eu acho que isso não tem cabimento. Acho que temos que ser responsáveis nas posições que tomamos. E isto é um assunto que merece responsabilidade. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Antes de passarmos ao debate, chamar-nos a participar, Ana Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal de Odmira. Boa noite. Temos que passar para. Ora, muito boa noite a todos os presentes. Muito obrigada a quem aqui está, a quem expôs as suas ideias e a todos os que aqui estão. É a vossa forma de se manifestarem e de demonstrarem interesse por este assunto e, por isso mesmo, obrigada por perderem um bocadinho do vosso tempo para estarem a ouvir-nos e, com isso, também manifestarem a vossa posição. Eu não represento o PS, ao contrário do que diz aqui. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Odmira, sou independente, fui eleita pela lista do PS e não venho dar voz de todo, nem quero, nem sei, àquilo que o PS pensa acerca do assunto relacionado com o furo e o petróleo. No entanto, sou advogada de formação e por isso mesmo julgo que talvez ultra esclarecer muita coisa que me parece que está um bocadinho duvidosa do que eu percebi aqui hoje, nomeadamente todas as intervenções que eu vi. Nós temos um princípio da separação de poderes e, portanto, temos o poder executivo, temos o poder legislativo e temos o poder judiciário. Efetivamente já percebi que muita coisa está a ser feita a nível da atuação sobre estes três tipos de poderes. Daí, como há pouco foi referido pela Fátima, não é de todo verdade que a voz da população não sirva para nada neste momento. Serve. E serve para quê? Serve para agir sobre quem legisla. E quem é que legisla? Legisla a Assembleia da República e legisla o Governo. Legisla a Assembleia da República quando faz leis e legisla o Governo quando faz decretos-leis. E, portanto, na primeira exposição que nós vimos que algumas das ações judiciais, nomeadamente as providências cautelares que foram intentadas, o que é que pretendem? Pretendem exatamente dizer que existe uma ilegalidade. Porque um juiz não vai decidir acerca de se é bom ou não fazer um furo. Não é isso que um juiz faz. Um juiz não vai, obviamente, olhar para um processo e dizer assim, olha, vamos lá ver, será bom para as populações ou não será fazer um furo na zona da Costa Vicentina? Não. Um juiz vai dizer se estão ou não a ser cumpridos os normativos legais existentes. E, portanto, desengane-se quem pensa
que nós estamos a colocar providências cautelares ou ações nos tribunais para que o juiz decida se é bom fazer um furo ou não é. Portanto, essa é a última e realmente, talvez, um dos últimos recursos é haver alguém que é quem tutela o poder judiciário no nosso país que diga a lei foi feita desta forma e não está a ser cumprida. E se não tiver a ser cumprida, tem consequências. É isso que um juiz vai fazer. Não vai aferir da legitimidade ou não, do mérito ou não, de quem decidiu fazer uma determinada lei se estava correto ou não, porque isso é outro poder, que não é seu. Não é o juiz que legisla, nem é o juiz que executa. O juiz fiscaliza e vê se a lei está a ser cumprida. Portanto, a voz da população pretende, a meu ver, não é? E todas estas manifestações, todas estas formas do poder executivo a nível camarário fazer chegar aonde deve a sua posição, a posição das suas autarquias e das suas populações, pretende o quê? Pretende agir sobre os outros dois poderes, que é o executivo e o legislativo, não é? E dizer o quê? A população, que são sim os cidadãos que vocês representam, porque foram aqueles que vos escolheram e que vos colocaram nos sítios onde vocês estão para tutelarem os nossos interesses, não querem, não pretendem, não concordam por A, B ou C. Portanto, aí a voz dos populares pretende agir sobre o quê? Sobre os outros dois poderes, esses sim capazes de legislar. Porque há lei, há decreto-lei, permite-se, altera-se, as leis modificam-se. Amanhã pode sair uma lei em sentido contrário, amanhã pode sair um decreto-lei em sentido contrário, se for essa a vontade da população, se for essa a vontade da maioria da população, porque nós fomos nós todos que elegemos e que assentámos nos respectivos lugares as pessoas que hoje em dia lá estão. Agora, parece-me que está patente e bem visível que têm sido feitas várias tentativas. A Câmara Municipal fez uma dessas tentativas, intentou uma providência cautelar, a mesma não foi aceite, por motivos eminentemente formais, porque lá está, como vos comecei por dizer, o que o juiz faz é verificar se a lei está a ser cumprida ou não, e portanto, se os critérios formais estiverem a ser cumpridos, não há por que dar provimento a uma providência cautelar, porque o que o juiz diz não é vamos lá esperar para ver se isto é bom ou não e até lá esperamos todos e vamos... Não é verdade. O que o juiz faz é isto está a ser cumprido ou não está. E não é matemática. Tanto não é matemática que nós temos uma decisão do Tribunal Administrativo relativamente à providência cautelar intentada pela Câmara de Odmira, que foi num sentido. Tivemos hoje a oportunidade de ver que existe um outro processo neste momento em curso que já não é de providência cautelar e o que me preocupa bastante, porque se a providência cautelar levou 18 meses a ser decidida, eu não faço ideia quanto tempo levará uma ação principal, porque infelizmente providências cautelares é suposto serem urgentes, mas de urgentes não têm nada e infelizmente ainda de menos urgentes têm nos tribunais administrativos, portanto é a experiência que nós temos. Agora, efetivamente, é possível travar tudo isto. É possível através do Poder Judiciário, se houver um juiz que entenda que a legislação não está a ser cumprida, e é possível se houver uma alteração à lei, se houver essa vontade popular realmente conseguir impor-se e fazer ver que há outros interesses que se superpõem e que alguém resolva legislar em sentido contrário. Portanto, muito mais, não vamos fazer demagogia, não vamos iludir-nos, não vamos pintar a história dourada. Esta é a verdade, temos 3 poderes em Portugal, são eles que mandam e só agindo sobre eles é que nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós temos a nossa opinião, mas temos que fazê-la chegar ao sítio certo. Muito obrigada. E por fim, Vasco Reis, do PAN. Sim, obrigado. Posso perguntar se é preciso microfone ou não? O que acham? Ouvem bem? Sim. Okay. Eu não tenho experiência política, mas sou um veterinário formado. Tenho muito gosto em pertencer ao PAN, porque muito antes do PAN existir, eu tinha uma grande vontade de defender o ambiente, defender as pessoas e principalmente defender os animais, que é a coisa que eu mais considero, mais adoro. Tenho, entretanto, orgulho de pertencer a este partido, onde temos uma equipa e um deputado que se tem portado muito bem, creio eu, na Assembleia da República, e que nunca tem esquecido de lembrar este assunto e tentar lutar contra ele com as possibilidades que um único deputado tem. Eu vou-vos dizer o seguinte:
lembrar o que aconteceu há 2 anos, quando foi anunciado em Algesur a apresentação de um filme que se chama Liebe Job, que quer dizer mais ou menos uma tarefa porca, suja e tal. E referia e ilustrava o que aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, na Louisiana, com a exploração do petróleo, que era uma zona muito preservada, com imensos criação ou existência de crustáceos, etc. Depois dessa iniciativa e progressivamente o território foi se estragando, as espécies foram desaparecendo e, enfim, era um exemplo muito interessante do que acontece quando há exploração de petróleo ali perto. E sabemos também que há imensos casos de adulteração do ambiente, que há aparecimento de imensas doenças, não é? Tudo isso aconteceu nesse filme, mas havia assim, ninguém vem para aqui ver isto, as pessoas não têm interesse. Eu tive a sorte de ter aparecido no fim de uma marcha em que eram pessoas que tinham dado lá uns quilómetros que era habitual, e fui lá anunciar que havia um filme sobre o petróleo e que havia um buffet. O que aconteceu foi que a sala estava a arrebentar e estiveram lá 70 pessoas e quase que não se podiam movimentar, porque foi o interesse do petróleo e foi o interesse do buffet que atraiu. Agora, na situação, passando para a situação atual, penso o seguinte, que é muito importante que os cidadãos sejam informados. Eles estão mal informados e tal, ou por um lado ou por outro, distraídos com imensas coisas do nosso mundo atual, não é? E de um lado se conta uma coisa e do outro lado se conta outra. E então era que tentava fazer o possível, informar os cidadãos, atraí-los, fazê-los, galvanizá-los se possível, dentro de um esquema mais ou menos bastante simples, desde que as autarquias queiram ajudar. E que era o seguinte, organizar uma grande festa transversal em todos os concelhos e juntas de freguesia do país. Se fosse possível em todos os concelhos. Se não fosse possível em todos, alguns se agregariam, mas para evitar imensos transportes, para atrair as pessoas com uma festa, um festival, com animação, com buffet e com conversa. A conversa é o seguinte, ao microfone avançaríamos com uma explicação em 3 pontos principalmente. Porquê? Porquê que somos contra o petróleo? Porquê que somos contra o furo? Depois, o que são as falácias das petrolíferas, como se tem dito, e dos apoiantes das petrolíferas? Repor a verdade. E em terceiro lugar, no terceiro capítulo, o que é que nós queremos para lutando no presente para o futuro, que é exatamente as energias renováveis, limpas, os materiais alternativos aos que são produzidos pelo petróleo, talvez também evitar sacrifício de animais, que eu sou um grande amigo animal e também nós podemos sobreviver muito bem sem sacrificar tantos animais, não é? E então, isso seria feito ao microfone, lido, e depois seria feito um apelo para aquelas pessoas que compreenderam isso, que venham, por favor, assinar o que seja, não sei, mais uma petição, mais uma coisa do género, mais uma tomada de posição. E provavelmente, dessa maneira, teríamos muita gente, em muitos concelhos, que vinham atraídos, sem se deslocarem muito lá do sítio. E depois, podíamos entregar àqueles que quisessem exatamente o texto que assinaram, até para reverem, para assim informarem melhor, para falarem às pessoas na sua vizinhança, nas escolas, etc, etc. Eu tenho a impressão que isso seria relativamente fácil de ser aceito pelas autarquias. E qual era o nosso papel de sociedade civil? PAN, PALP e ASMA, etc. Seria proporcionar esse texto muito bem equilibrado, claro, conciso e preciso, em português, talvez traduzido em inglês, e trabalhar com os autarcas e fazer pressão sobre eles e tal. Parece-me que isto podia ser, e porque isto podia trazer mais pessoas, mais movimento, mais comunicação social, inclusive poderia conseguir, como a Presidente da Assembleia Municipal, impulsionar, criar, pressionar sobre a ação legislativa, sobre a ação, qual era a outra? Executiva
e judiciário, eu tenho a impressão que se muitos juízes ouvissem isso, eram capazes de começar a pensar e começar a ter mais compreensão dos problemas e a ter a capacidade de procurar até vetar ou dar uma decisão que fosse contra. Boas notícias. Hoje fiquei surpreendido na Antena 1, uma Antena 1 que é uma rádio que eu gosto de ouvir, o Bruno Nogueira faz uma rábula muito atrevida, mas muito engraçada, que se chama O Mata Bicho, em que ele cascou, fez a crítica desta questão do petróleo, o governo faz isto, como é que vai ser isto, porque é que não temos agora alternativas, não sei o que mais e tal. E, passadas umas horas, também foi a Maria Ruaf, não é? Que faz, a Maria vai com as outras, e exatamente, mais ou menos no mesmo esquema, a bater na coisa, a criticar a coisa, horrorizada com a coisa. Portanto, eu gostaria de ter a vossa opinião, se puder ser. Bem, se acham que isso é possível, acabei. Então, muito obrigado. Já temos o que ouvir no fim de semana. Ficaram aqui algumas ideias de caminhos para travar o avanço da pesquisa, alterações legislativas, a luta na justiça e até atividades culturais para chamar, para unir o maior número de população em torno desta causa. Passava para vocês, para poderem fazer perguntas aqui ao painel, e eu própria lançava a primeira. Senti uma total descrença de que se avance para o estudo de impacto ambiental. Acham que... Posso? Para qualquer um de vocês. Está ligado. Desculpa, Ok, do nosso lado, o estudo de impacto ambiental, o que nós pensamos é que a APA não vai fazer um requerimento que haja um estudo. Nós estamos convencidos, se a gente olha para a situação que tem decorrido até chegar como é que se diz, à consulta pública para se vai ou não haver um estudo de impacto ambiental, é claro que o Governo não quer, nem quer como é que se diz, nem quer a INAE, porque para fazer um estudo de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, estamos a falar pelo menos 12 a 18 meses, 2 anos, portanto, não é uma casa que vamos fazer um estudo e que é um mês, são 6 semanas e depois está feito. Para fazer uma coisa com pés e cabeças, estamos a falar muito tempo. Estamos a falar muito tempo, estamos a falar muito dinheiro. Ao mesmo tempo, temos que lembrar que o SAIPEM está em Marrocos. Portanto, estão prontos, temos que lembrar que o SAIPEM já está contratado, está tudo contratado, está tudo neste momento em posição para avançar. Para quem não sabe, é a plataforma correto. Fazer o furo, que é o barco para furar. Aliás, temos o Jean-Jacques que trabalhou nas plataformas de furar, pode, aliás, explicar como é que isto funciona. Portanto, estamos a falar em 24 horas, o barco para furar está aqui assim que eles acabarem com a exploração em Marrocos. Portanto, o interesse não é fazer uma avaliação de impacto ambiental, nunca. Isto é tudo de areia para os olhos. Mas eu passo a palavra. Obrigada. De facto, este estudo de avaliação de impacto ambiental surgiu em dezembro do ano passado, numa recomendação da Assembleia da República, que de facto exigiu que se realizasse uma avaliação de impacto ambiental, o que estranhamente para os movimentos associativos ambientalistas, como é que se pode fazer um furo sem que tenha sido nunca pedido uma avaliação de estado de impacto ambiental? Obviamente, ainda mais estranho para nós é que a Agência Portuguesa de Ambiente abre esta consulta pública perguntando a nós, cidadãos, se achamos se é importante ou não que haja um estudo de impacto ambiental. Ora-se, como a Laurina disse antes, para fazer uma obra qualquer é quase sempre exigido um estudo de impacto, uma avaliação de impacto ambiental, porque é que não há de ser necessário para uma obra desta envergadura, ainda por cima com tantos impactos. E portanto,
Este processo avançou, abriu a consulta pública. Não sabemos muito bem o que vai sair deste processo, no entanto, enquanto isto abriu e fechou, nós, ambientalistas, ganhámos um pouco mais de tempo para nos organizarmos. E, portanto, de certa maneira, foi um pouco positivo termos este tempo todo para conseguirmos perceber que outras ações é que podemos despoltar para travar, de facto, o avanço do furo, portanto, da prospecção e da exploração. Mas, por parte da Agência Portuguesa de Ambiente, é completamente inadmissível que nos venha perguntar se achamos importante fazer uma avaliação de impacto ambiental, não é? É completamente irrealista. Então não há de ser preciso, perguntamos nós. Isto porque, penso eu, a lei foi mudada recentemente, correto? Isto é, antes só era necessário fazer o estudo já para a exploração. Não. Sempre foi necessário, mas nunca foi exigido. Essa que é a grande diferença. Aliás, não é correto. A Diretiva 2013 da Comissão Europeia manda de compulsory que tem que haver um estudo de impacto ambiental antes de qualquer processo de exploração, pesquisa ou prospecção tenha lugar. Portanto, isto já está legislado e foi legislado no dia 9 de março de 2017, foi transposto então à lei portuguesa. Portanto, estamos a falar de uma diretiva europeia que já existe, mas há outras leis portuguesas que também exigem, não é só, portanto, não estamos a falar de uma coisa que não seja necessária fazer um estudo antes de... Há outras leis que podiam ter sido usadas, portanto, isto foi realmente, na nossa opinião, e estou a falar na opinião da ASMA, foi um atentado de fugir a cumprir com os requerimentos ambientais, de proteção ambientais, não é mais nada. Na nossa opinião, não é? Tenho uma pergunta. Por que a Europa não toma iniciativa? Podia repetir? Porque a APA não toma iniciativa. Está dizendo que se faz nada sem a nossa o APA mesmo. Porque o APA mesmo não toma iniciativa. No, they can't. There's a process. They've got to go through a process. What happens is by law, no, he doesn't speak Portuguese very well. I know I'm talking to. Okay, I know you're Portuguese. Anyway, the APA is going to require. The question is not whether APA has got to make a decision or not. Is the minister has made a decision. O ministro, no dia 8 de janeiro, disse, no dia 8 de janeiro, baseou como é que se diz, o prolongamento do contrato à necessidade de se fazer uma avaliação de impacto ambiental. Esse é um dos termos. End of the story. Portanto, esta coisa toda agora de ver se sim ou não, se é necessário ou não é necessário, isto é tudo deitar areia para os olhos, não é mais nada. É tentar, como é que se diz, tocar de conas. Como é que se diz isso? Cortar o cabelo. Fazer coisa em cima do joelho. Não cumprir com os requerimentos que aquilo que é necessário fazer. Por outro lado, quando nós sabemos que a decisão da APA em relação, por exemplo, ao caso da poluição no Rio Tejo foi dar uma reprimenda, não foi? Uma coisa parecida com uma reprimenda, não, foi transformar uma coima de alguns milhares de euros numa reprimenda ao principal poluidor do Rio Tejo. Então, que confiança teremos nós na APA, não é? É só esta pergunta que eu deixo. Muito boa noite. Eu chamo João Guerreiro, sou distrital Beja do PSD e é nessa condição e também enquanto cidadão do Baixo Alentejo e Alentejano que estou aqui. E estou aqui com muita honra e muito agrado. Quero começar por saudar o Martin, a Fátima e a Laurinda pela exposição que fizeram sobre a problemática e saudar também todos os elementos dos partidos políticos aqui representados, o Sr. Presidente da Junta, Nilo Fontes, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e todos os presentes aqui, cidadãos naturalmente interessados e preocupados com esta problemática.
Eu devo dizer que a questão do ambiente digamos assim, está na ordem do dia e na agenda política e devia estar. Mas já lá vamos para a parte final da minha intervenção, porque parece-me que não está. Em todo o caso, é evidente que a exploração do petróleo, sendo uma energia poluente, naturalmente tem impacto ambiental, seja qual for os resultados do estudo, à partida, e eu, enquanto pessoa, cidadão ignorante, entre aspas, do processo, penso que qualquer exploração deste tipo de energia poluente terá impacto ambiental, naturalmente. Terá um impacto e vai ter alterações no modo de vida das nossas pessoas da região marítima, da costeira marítima, vai ter impacto na coreografia e vai ter impacto no ecossistema natural das nossas populações. Bom, posto isto, há aqui uma pergunta que eu devo fazer e que me suscitou, e quero começar pela intervenção da senhora Presidente da Assembleia Municipal, que faz aqui a separação dos poderes, e muito bem, faz a separação dos poderes, mas já percebemos à partida que se formos pela parte legal, estamos tramados, não é? Mas a questão é mais profunda. A questão tem contornos políticos, porque assim, qualquer país, e o nosso na exceção, é nomeadamente governado e regido por leis que devem refletir a vontade das populações e, no mínimo, o seu interesse e defendê-los. E a minha pergunta vai naturalmente neste sentido. O que é que os deputados dos principais partidos e os eleitos pela população do Baixo Alentejo, nomeadamente aqui também da zona marítima, têm feito junto na Assembleia da República? O que é que não têm feito? Se têm-se preocupado sobre estas matérias? Que tipo de intervenção, naturalmente, já fizeram? E que feedback todo este movimento que está aqui presente teve desse trabalho? Se é que houve. Portanto, a minha pergunta de base, que alguém me possa responder a isto. Muito obrigado e bem-aja. Sobre esse tema, só para dizer que todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República foram convidados para estar cá. Obtivemos resposta do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, que, por indisponibilidade, não puderam cá estar, os restantes não sabemos. E agora, para responder... Boa noite. Começando pelo fim do discurso, há bocadinho apareceu ali, não sei se eram 7, se eram 8, as iniciativas legislativas do PAN e essencialmente do Bloco, penso que está uma ou duas do PAN, e quase todas elas depois foram acompanhadas. Onde é que esteve o PSD nessa altura? Eu respondo com essa pergunta, que os partidos claramente têm focado. Eu aqui não faço qualquer distinção entre o PS e a política do PS e a política do PSD, porque neste aspecto são eminentemente capitalistas, estão lá a defender os interesses dos senhores do petróleo. Há aqui uma questão, e vou já terminar a minha intervenção, ia pedir já para falar, tinha muito a ver com a intervenção da Ana Aleixo e com a intervenção aqui do vizinho do PAN, quando fala nos três poderes. Pois é, o problema é esse mesmo, são esses três poderes. Porque depois do outro lado temos a ENI. A ENI está enredada em corrupção à volta do mundo. Onde há ENI, há muitos sítios que há corrupção. Aqui é que nós temos que ter o problema, e aqui é que eu tenho o meu receio. Porque nós sabemos aquela forma peculiar que a justiça portuguesa tem de tratar quando se tratam de milhões e quando não se trata de tostões. E sabemos também que a ENI conta com isso. Portanto, talvez aqui nesta parte terá que haver pressão, será a única forma de haver pressão, mas recuperando também um bocadinho o que o João Camargo disse na intervenção que fez em nome da Climáximo. Agora sim, nós estamos cá, temos poder para os parar. Não subestimem a reação que pode haver. Porque ou nos apanham, como a Laurinda disse há pouco, ou apanham esta gente toda do pé para a mão e na mesma noite trazem o Saipan de Marrocos para cá, ou então eles estão a dizer problemas.
Portanto, há que ver, e aqui há que tentar perceber quem é que está e quem é que sempre esteve do lado de não furar, quem é que vai navegando ao sabor das circunstâncias e vai aproveitando esta onda política para cavalgar e para conquistar os eleitores. E aqui estou à vontade, estamos numa sala praticamente resumida a pessoal com ligações políticas, portanto nenhum de nós precisa de vir para aqui fazer campanha, nenhum de nós vai conquistar aqui votos. Obrigado. Em resposta ao que foi feito a nível da Assembleia da República, temos aqui muitos exemplos. Em 2016 o PAN fez uma proposta para revogar os contratos, o Bloco de Esquerda fez uma proposta para suspender os contratos, o PEV fez uma proposta para suspender os contratos, o PS fez uma proposta para avaliar os contratos e criar medidas de acompanhamento, o PCP fez uma proposta para a avaliação do impacto ambiental, social e económico. Nessa altura, o PSD, por omissão, não fez nada. Apresentou posteriormente um projeto de lei, naquela fase em que já existia alguma mobilização popular, no sentido de fazer um acompanhamento e uma monitorização do processo de prospecção e pesquisa. Isto tudo a partir de 2016. Existiram outras iniciativas, ressalvando uma iniciativa do Bloco de Esquerda em dezembro e do PCP, que foi aprovada. Não quero cometer aqui nenhum erro. O PCP propôs um projeto de resolução de suspensão das atividades de pesquisa e preparação e prospecção de hidrocarbonetos, que foi aprovada por maioria, com votos do PCP, do PEV, do PAN e do Bloco de Esquerda, com o voto a favor de 8 deputados do PS e com a abstenção do PSD. Acho que este cenário é um bocadinho claro da posição dos partidos, quer na Assembleia da República, que se reflete naturalmente também localmente. Eu já agora gostava de ler o PSD esteve no governo antes do PS, podia ter travado estes contratos e não o fez. Tiveram 4 anos, podiam ter travado, faz coisas que podia ter travado estes contratos e não o fez. Penso que demonstra um bocadinho também a atitude que o PSD tem tido relativamente a este assunto. Quanto à hipocrisia, não vejo onde é que há a hipocrisia. Eu penso que tem que haver liberdade das pessoas se manifestarem, liberdade dentro da política também. Eu pessoalmente tenho manifestado a minha posição, não tenho sido nada hipócrita e tenho feito em público para toda a gente ouvir, e também dentro do partido. Já agora, Sr. Luís Freitas pode ficar a saber que também dentro do próprio partido tenho feito, em todas as oportunidades que tenho tido em reuniões partidárias, com estruturas nacionais inclusive. Por isso não há nenhuma hipocrisia, só que o partido pensa que não deve obedecer cegamente às minhas opiniões, digo eu, ou às do Sr. Presidente da Câmara de Odmira, ou outros também, não é? Era bom que o fizesse, se calhar estávamos bem orientados neste assunto, mas infelizmente tal não aconteceu. Agora, que não tenha sido feito esse esforço, acredito que foi feito esse esforço. E continuo a fazê-lo, e ainda esta semana o fiz em Beja, numa reunião que houve em Beja com o PS. Portanto, esse esforço tem sido feito. Agora, eu tenho pena porque, a nível local, nós temos, penso que este esforço tem sido global, tem sido toda a gente, e temos que nos unir todos por esta causa. O PS, a nível nacional, a nível do governo, está a agir de uma forma errada, a meu ver, por isso é que eu estou aqui a manifestar esta opinião. E a política é mesmo assim. Eu acho que todos nós temos o direito a ter a nossa opinião pessoal acerca dos assuntos, não temos todos que andar todos a toque de caixa de acordo com diretivas nacionais, e eu estou aqui para lutar por aquilo por que fui eleito, pela terra, por convicções pessoais também, e lutar pela terra e pelos habitantes da nossa costa. E nós não queremos aqui petróleo, nós queremos aqui natureza, queremos turismo, queremos bom peixe, bom marisco, não queremos aqui petróleo. E acho que temos que ultrapassar a oportunidade de fazer política aqui, que para mim
não aceita com as minhas convicções. Mas pronto, aceito que se faça, mas pronto. Obrigado. Da audiência, se não se importarem. Eu acho que mais importante, porque eu queria ler um bocadinho da lei só, e acho que era útil para as pessoas, se me deixar. A lei de 94, que é o que estamos aqui a falar. Se calhar é importante perceber-se, porque eu política não faço certeza que não é a minha praia. Mas se calhar as pessoas têm mais dúvidas para colocar, se puderem ser breve. Vou ser muito breve, vou apenas ler para que todos tenham conhecimento aquilo que vem no artigo 7º do tal Decreto-Lei de 94, que diz o seguinte: a atribuição de direitos relativos às atividades de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo só pode ser feita com salvaguarda, atenção, dos interesses nacionais em matéria de defesa, ambiente, navegação e investigação, de gestão e de preservação dos recursos do mar. Isto é uma legislação de 94. E isto começa pela primeira pergunta que foi feita relativamente à avaliação de impacto ambiental. Portanto, de facto, temos, é verdade, é um conceito indeterminado, como todas as leis, infelizmente. Portanto, dentro disto cabem coisas e depois cabe então a quem decide, quem é juiz, interpretar estes conceitos. Mas, obviamente, tem que caber aqui dentro a salvaguarda dos interesses ambientais. Depois, avançando um bocadinho para a questão que foi colocada em segundo lugar, esta legislação é de 94. E um bocadinho na esteira do que o Francisco Lampreia dizia, passaram 24 anos. E durante 24 anos passou muita gente pelo governo. Não digo mais nada. Queria dizer o seguinte, há 10 anos a ignorância era muito grande, não é? Entretanto, a ignorância era muito grande, a subserviência era muito grande e, através de uma charmosa ignorância, foram dados esses nomes aos tais projetos. Entretanto, houve informação, houve protesto, houve tanta alerta, tanto alarme, tanta denúncia, que muitas pessoas não sabiam. Eu também, e o Presidente da Câmara de Algesur, o Amarelinho, também estava ignorante dos impactos muito negativos, não é? Entretanto, todos sabem disso, ou todos têm ouvido isso. Não percebo a teimosia do Governo em não mudar as suas opiniões. Dá de pensar que não é só a ignorância, é outra coisa muito pior e muito negativa. Quanto a esta sujeição, sim ou não, à avaliação de impacto ambiental, foi muito complicada, foi muito difícil de fazer, inclusive às tantas até se conseguiu autorização para fazer por papel. E imensas pessoas não tinham capacidade de fazer isso, nem o tempo deu. Obrigado. Desculpa. Tenho que lembrar aqui de uma coisa, por favor. Graças à Laurinda Seabra, foi das pessoas que teve uma experiência muito grande em coisas petrolíferas e que deu tanta informação que abriu os olhos, que abriu a inteligência, abriu a capacidade de compreender o que o petróleo representa. Muito obrigado, Laurinda. Ela abriu o conhecimento de uma maneira incrível. Obrigado. Obrigado. Eu só queria fazer uma observação sobre o que disse a Ana Marés, que não se podia fazer nada com o Poder Judiciário. Portugal assinou os Acordos de Paris. Os Acordos de Paris, essa medida do petróleo é completamente contraditório com os Acordos de Paris. Os Acordos de Paris dizem que temos, frente à mudança climática, temos que fazer a mudança energética. Eu queria lembrar aqui que alguns cidadãos da Alemanha e da Noruega, se não me lembrar, e talvez outro país, puseram queixo contra o Estado por não respeito dos Acordos de Paris. E conseguiram travar algumas decisões, por exemplo, na Alemanha, sobre o diesel. Portanto, eu não sei, eu acho que havia uma coisa que talvez a pegar, não é? Porque, quer dizer, estamos num mundo onde há desafios que são importantíssimos. Portanto, a questão do clima é fundamental, não é? Portanto, não sei se essa questão foi abordada, se é uma coisa que
está a pensar fazer, mas eu acho que ali é uma via e ali os juízes podem dar é uma questão de lei, portanto, é uma questão de compromisso internacional, não é? E de respeitar os compromissos e a ordem. Aliás, a ASMA já está a agir nesse sentido, é parte do que estamos a fazer, portanto, não é só, estamos a olhar para, como é que se diz, não só uma única área, estamos a olhar uma área mista, mas temos que olhar para coisas que têm valor jurídico, como aquela presidente, desculpa, não me lembro do teu nome, Ana Aleixo, disse, e muito bem, está correto, ao fim e ao cabo estão juízes que vão lá estar que não percebem nada da exploração de petróleo. Isso é outra situação. Portanto, temos que fazer uma coisa que eles percebam, e a pergunta é como eu digo sempre, já digo isto há 40 anos, que é, is there a contract? O contrato existe, em qual é a lei, o que é baseado, was procedures followed, yes ou não. É a única coisa que nós temos realmente quando entramos na área jurídica para nos defender, né? Eles estão-se panibando, se a gente não gosta do petróleo, se queremos o vírus, se não queremos furo, o que é que vai acontecer? Infelizmente, essa é a realidade. E é isso que nós estamos na ASMA a olhar e a fazer. Parte do que estamos a fazer, porque também fazemos do outro lado, não é? Mas nesta área jurídica, essa tem sido a nossa estratégia, que é olhar o que pôr-nos nós na posição do juiz. Obrigada. Eu gostava ainda de me referir ao ponto anterior que este senhor aqui da frente colocou, porque de facto estamos a assistir a uma espécie de discussão entre namorados, entre o poder central e o poder local. E quando o poder local, das pessoas, das autarquias locais, do Algarve, da Costa Alentejana, das assembleias municipais, da Associação de Municípios, da Associação do Turismo do Algarve, a Associação do Alentejo, de municípios do Alentejo, não foram levadas a sério, não foram de facto tomadas em conta as suas posições públicas em relação a esta exploração, eu penso que está na altura de facto de todas estas autarcas todas e estas entidades todas públicas se juntarem e de fazerem um braço de força e um braço de ferro com o Governo Central. Porque de facto, se o parecer que foi pedido às câmaras nos finais do ano passado, se o parecer era não vinculativo, então para que pedir a opinião aos autarcas? É uma farsa, é uma parte de uma farsa que de facto que as regiões do Algarve e do Alentejo têm que dizer agora chega, agora estamos fartos de não ser levados a sério e de facto de não levarem a nossa posição em conta. Eu acho que está na altura de nos juntarmos todos e mostrarmos de facto que não queremos este foro aqui. Bom, eu queria alertar para o seguinte, sublinhando aqui a questão da invocação da Lei de 94, dizendo que também Bruxelas aprovou a Lei de Natura em 2000, desde então para cá ninguém cumpriu. Se o PSD esteve no governo e não olhou por isto com olhos de ver, depois hoje temos outro governo, temos o governo do Partido Socialista e parece pelas palavras do Presidente da Junta de Freguesia, estamos no mesmo ponto, digamos assim, o que é de todo lamentável. Eu devo dizer, porque se nós queremos ter, e enquanto cidadãos aqui alguma força para levar avante, digamos assim, a força de vontade das populações nesta matéria, nós devemos encarar isto superpartidariamente, deixar os partidos de lado e o movimento ser um movimento de vaga de fundo da sociedade civil. É o que me parece. Não vale a pena darmos aqui a dizermos que estamos aqui para ganhar votos, porque não parece que esteja nenhuma das eleições em disputa. Nem agora, nem nos próximos 6 meses. Estamos aqui em prol das populações, foi por isto que eu vim, enquanto cidadão, e é por isso que estão aqui todos a defender precisamente isso. Portanto, quero terminar dizendo que, fazendo também minhas as palavras de Fátima e da Laurinda, se estiver
que ter algum efeito prático, tem que estar todos unidos, as autarquias, a sociedade civil, os partidos, estando e não estando, deixando-se de partidarices, digamos assim, para que possam ter algum efeito e digamos assim, defenderem realmente os interesses das populações da zona marítima da nossa costa, que é tão linda. Muito obrigado. Podemos passar ao Sr. Alcum, uma vez que não há nenhuma questão. Meus senhores e minhas senhoras, boa noite. Cumprimento a mesa, os representantes das associações, os presentes, e, embora não tivesse a intenção de fazer qualquer intervenção nesta noite, porque eu tinha pensado vir cá para aprender, para ouvir, para cimentar a minha informação, mas não posso deixar de dar aqui uma resposta ali aos meus colegas da Assembleia, nomeadamente ali o colega do Bloco de Esquerda, para lhe responder em relação à posição do PSD quando da votação na Assembleia da República. Se bem se lembram, nessa sessão o PSD de facto absteve-se quando foi da votação apresentada pela CDU. E absteve-se com uma declaração, dizendo que não poderia, em consciência, votar nem a favor nem contra, porque não estavam reunidas as condições, nem estava apresentada a informação necessária e suficiente para tomar qualquer uma das posições. Portanto, esta foi a razão pela qual o PSD se absteve. Em relação ao assunto que nos traz aqui hoje, é evidente que se perguntarem a todas as pessoas que residem no litoral alentejano até o Algarve se querem ver afetadas o seu ambiente por qualquer intervenção num furo, pesquisa, de exploração, seja aquilo que for, é óbvio que todos dizem que não querem. Mas também é verdade, dizem que não querem porque de facto desconhecem. Esta informação que aqui está a ser passada, penso que deveria ser muito mais bem consolidada, muito melhor apresentada junto das pessoas, porque de facto dizem que não, porque não. Dizem que sim, porque sim. Eu gostaria, de facto, a entidade exploradora, a empresa exploradora, apresentou um estudo que para mim vale o que vale. São interesses que estão ali a ser defendidos. E do outro lado, do conjunto das associações, seria sido interessante que tivesse sido apresentado um estudo fundamentado por entidades idóneas, independentes, que justificassem e consubstanciassem toda uma situação que se contrária à exploração. Não está aqui em causa, não estou a defender a exploração, nem a exploração, não estou a defender a prospecção, nem a não prospecção. Trata-se de apresentar informação completa para poderem, em consciência, as pessoas terem uma decisão mais concreta. E eu penso que isso, de facto, falhou. Muito obrigado. Ok, para responder, desculpe que eu perdi o seu nome. Olá, Sr. Armeiro. Para responder diretamente, não se vai embora porque a gente quer ouvir, deixe estar sem princípio que a gente está a olhar para si. Para falar sobre fazer-se um estudo de impacto ambiental. Nós, na nossa associação, nós consideramos, okay? Aliás, foi uma das primeiras coisas que nós olhámos e decidimos, vamos fazer um estudo nós próprios sobre a exploração proposta pela INAI aqui na área de Santola, mas temos que lembrar uma coisa, é que não estamos a falar só de uma concessão e só de um furo. Nós estamos a falar de 3 contratos, estamos a falar de 3 áreas que vai desde Lagos até Sines. Estamos a falar de fazer uma coisa a sério e que para fazer uma coisa a sério estamos a falar que nos ia levar pelo menos 2 a 3 anos, ok? Com todas as pessoas e com tudo que é necessário. Mas estamos a esquecer de uma coisa muito importante, é que para fazer um estudo desse género, mesmo com pessoas a dar-nos algum tempo pro bono, algum tempo
é de custos reduzidos, o custo que nos custava a nós é um custo que nós não podemos, não temos não temos a capacidade financeira de pagar esse custo, pagar esse estudo. Mas que fizemos, por exemplo, uma coisa que nós fizemos, é que se der ao trabalho de ir ao nosso site e fazer o download da nossa interpretação como é que se diz, da documentação que a INI submeteu, vai ver que nós fizemos uma muito boa análise à interpretação e à documentação que falha. Nós fizemos uma submissão com 46 páginas, levou-nos 3 semanas. 3 pessoas a trabalhar 24 horas e sem ser pagos. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão realmente a fazer qualquer coisa. Agora tenho uma pergunta para si. O que é que o senhor fez? De facto, esta sessão não estava planeada para ser uma sessão de esclarecimento aprofundada em termos técnicos, em termos científicos, mas durante o ano passado todo o ALA fez várias sessões em escolas, em locais públicos, e temos muito gosto em voltar a fazer dessas sessões para informar as pessoas e para ir a mais locais, desde que nos convidem. Nós estamos disponíveis, de facto, para fazer essas sessões e mostrar o que está em causa e o que está em cima da mesa, e as vantagens e as desvantagens, portanto, pôr tudo completamente aberto para as pessoas perceberem aquilo que se passa. Portanto, e eu gostava de deixar também uma folha, se houver pessoas interessadas em receber ou em pedir alguma coisa ao ALA, que preencha e deixe aqui o seu contacto, e portanto nós depois entraremos em contacto com vocês. Portanto, estamos perfeitamente abertos para esclarecer o mais possível sobre este assunto. E temos pessoas formadas e pessoas bastante inteiradas, especialistas também, sobre esta temática. Portanto, estamos à vossa disposição. Mas, de facto, não era o formato hoje deste evento. O formato era mais debate, tal como está a acontecer. Eu acho que a questão era haver desinformação da população sobre a questão. Não tanto porem vocês o ónus de prestar, mas de haver desinformação. Existe desinformação das pessoas sobre os riscos deste tipo de ações? Sim, a desinformação é uma coisa horrífica. É desinformação por todo lado. E a desinformação, vamos pôr desta maneira, isto vem com o território, não é? Também temos que compreender e pôr-nos no lugar do governo e no lugar das companhias de petróleo. Neste momento só estamos a falar especificamente sobre o furo de Algesur. Portanto, quando nós estamos a falar agora, nós estamos a olhar para o resto da exploração e para o resto da situação que ocorre no resto de Portugal. Portanto, estamos a focar especificamente no furo de Algesur. Mas o que é que acontece? Há desinformação. Por exemplo, temos que lembrar que a INI, temos que lembrar que a Galp, a Fundação Galp, o Governo, eles têm equipas de relações públicas que são contratadas, têm equipas de advogados que são contratados para criar uma estratégia de desinformação para o mercado. Parte dessas estratégias inclui a infiltração entre os movimentos cívicos. Portanto, não vamos cá com histórias a dizer, desculpe lá, esta coisa de haver unidade e temos de estar todos unidos. Temos de estar todos unidos com calma, porque ao mesmo tempo também temos que ser realistas do que se está a passar como é que se diz, nesta situação, nesta crise. Porque, de um lado, é como se fosse a table tennis game. É uma bola para cá, uma bola para lá. A gente dá um pé à frente, um pé atrás, um pé à frente, um pé atrás. E é isso que tem sido. Isto é um jogo muito sujo, feito pela indústria e feito pelo governo. E, infelizmente, no lado da área cívica, há algumas infiltrações. Sorry to say, but that's a fact. Então, se calhar, uma última questão, não me esqueci, só uma última questão do público. Por aqui não há desinformação. Então, passava-lhe a palavra que ficou há bocadinho aqui para
Pronto, dando aqui só um aditamento ao que o Sr. Arménio disse, eu penso que o que eu quis dizer, e penso que também vocês devem ter compreendido, é que existe muita desinformação. E antes de haver alguma possibilidade de uma prospeção ou um contrato de exploração de petróleo, deveria ter havido, sim, um estudo do impacto ambiental. E não existiu, fosse há 20 anos, fosse há 30 anos, isso não existiu. É verdade, passaram vários partidos pelo governo, isso é verdade, nada fizeram, é verdade, mas estamos a falar nos dias de hoje. Hoje é que o problema está nos dias de hoje. E o que é que eu acho? Eu acho que isto até não é difícil de resolver, da gente acabar realmente, definitivamente com este furo. Eu acho que o que deve ser feito, realmente, durante as negociações em que o PCP, o Bloco de Esquerda, tem com o Partido Socialista, enquanto governo, fazem, eu acho que se colocarem isto como um ponto de ordem do dia em que não assinam um contrato, um orçamento de Estado, sem que este assunto fique resolvido, eu acho que rapidamente vamos ter este assunto resolvido. Eu acho que vai ser depressa, não acho que não vai ser complicado. Porque há bocado, quando o Francisco até mencionou que havia um pouco de hipocrisia, eu não digo que aqui haja, eu acho que aqui estamos todos unidos por o mesmo, estamos em prol do nosso Conselho. Agora, lá em cima, é que votam conforme lhes dá mais jeito. É só isso. E isso sim é hipocrisia. Se queremos realmente votar contra e que isto não é benéfico para o nosso país, temos que fazer de outra maneira. E foi por isso que eu mencionei que deve ser via estrutura distrital, via conselheiros, combinarem-se e irem lá em cima e junto do partido, porque isto é uma decisão política. Nós já há um ano e meio que a Laurinda diz que que andam nesta força, ou há 10 anos nesta força, isto continua, e se calhar este ano agora adiam mais um ano e quando vamos estar aqui todos outra vez reunidos a debater o mesmo assunto. Eu acho que isto tem que ser mesmo resolvido nas instâncias superiores, digamos assim, a Assembleia da República. Não, é bom haver este debate aqui, pronto, tudo bem, ouvimos a população, ouvimos os representantes das forças partidárias, e que mais uma vez eu volto a dizer, eu acredito que estão aqui pela população e pelo nosso Conselho. E é isso mesmo que todos nós queremos. Não queremos o contrário, como é óbvio. Não estamos aqui para destruir o que temos de bom. Obviamente que ninguém está aqui para isso. Agora, temos é que se unir partidariamente nos nossos partidos e com a população. E temos que levar isto lá acima e pôr isto numa ordem do dia e acabar com isto definitivamente. Se acha que realmente é isso que deve ser feito. Porque eu acho que devia ter sido feito, era assim, o tal estudo de impacto ambiental primeiro. Porque eu acho que com esse estudo nem sequer estávamos aqui a discutir nada. Se houvesse um estudo, não estávamos aqui em discussão. Isto é tão simples quanto isso. Ou mudam a lei para que seja mesmo obrigatório, em casos destes concretos, porque há outros casos que nos prejudicam. Temos aqui a central da EDP e aqui em Sines, temos as estufas que dizem que faz tanto mal à população. Tudo nos faz mal, só que tem que ser criadas leis para impedir que estas coisas aconteçam. E tem que ser na Assembleia da República. É só isso que eu queria dizer. Posso, por exemplo, uma das coisas que os estudos de impacto ambiental que nós também temos de ter em mind, como é que se diz, tomar conta, é que os consultores, por exemplo, se tens um consultor que está a ser pago por uma companhia para ir fazer um estudo a favor da tua companhia, dá um caso concreto. Eu estava na segunda-feira ou terça-feira à noite, nem me lembro quando é que foi. Eu estava meio morta, quase a dormir, abri o documento da Austrolespo Norte, na primeira página, e acordei. Acordei porquê? Porque em 30 anos como consultante que eu tive na indústria, okay, nunca na minha vida, em milhares de estudos de impactos ambientais que me passaram pelas mãos, vi a disclaimer como foi feita pela IRM. A dizer, vocês vão ler e aceitar este estudo de impacto ambiental ou que está a ser submetido pela Austrália com o vosso risco. Okay? Desculpem lá. A gente começa a ver e começamos a perguntar, eles estão a trabalhar a favor de quem? O único estudo de impacto ambiental que realmente tem valor é, por exemplo, se houvesse uma universidade que fizesse um estudo independente, se houvesse o governo independentemente a fazer um estudo, associações independentes que não estão ligadas a receber verbas ou a receber donativos das várias companhias, assim sim estamos a falar de coisas válidas, de estudos válidos, mas infelizmente não temos isso. Obrigada. E obrigada por estarem cá todos e obrigada pelo convite hoje. Muito obrigada.
agradecer, espero que este debate, esta discussão tenha apontado caminhos, portanto estamos em contagem decrescente, até meados de maio, ainda antes haverá... Até o dia 28. O que nós estamos com receio, agora por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento, a razão que interpomos a ação principal para responder à senhora Aleixo, é nós interpomos agora, mas temos as providências cautelares já prontas, porque nós estamos com um grande receio que eles vão tentar usar a semana entre o dia 25 de abril e o dia 28 de abril para mexer o barco, para ter o barco aqui, e depois no dia 1, que é uma terça-feira, no dia 1 de maio, o que é que acontece? É feriado, portanto, temos uma semana em que há muita oportunidade para eles se mexerem e cortar o tempo de resposta a quem quiser responder. Portanto, isso é uma coisa que nós estamos com os olhos em cima neste momento. E é um risco. Não podemos esquecer que é um risco muito grande. Eu gostava só de reforçar a ideia que eu disse que eu falei no início, e ainda retomando as palavras que o Samuel Terrion trouxe sobre os acordos sobre o Acordo de Paris. De facto, o grande desastre da economia do século XX foram as alterações climáticas, que foram provocadas pelo modelo energético que o mundo decidiu fazer, baseado na combustão, na queima dos combustíveis fósseis. Portugal vai arrastado atrás disto tudo, atrás daquilo que os outros estão a fazer. Portugal, de facto, só poderá avançar e estar à frente dos outros quando começar a olhar aquilo que se está a fazer já lá fora. E aquilo que se está a fazer já lá fora é apostar numa economia de descarbonização do carbono. E é isso que nós temos que apostar, e é isso que nós temos que optar, uma vez por todas. Até porque já não temos tempo. Eu comecei o meu discurso a dizer que já não temos tempo. O aquecimento global tem que descer em 2 graus nos próximos 4 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Indo explorar petróleo? É completamente idiota e é completamente disparatado. Portanto, só conseguimos estar à frente dos outros e ser melhores se olharmos aquilo que os outros já estão a fazer, apostar nas energias renováveis e deixar os fósseis definitivamente. E é essa a aposta que temos que fazer. A pergunta desta noite foi: é ainda possível parar o petróleo? E acho também que é muito importante que, além de parar com o furo de Algesur, dizer que só podemos parar com a ameaça de petróleo neste país quando saímos nós do sistema do petróleo. Porque o petróleo é mais forte do que as ideologias, os partidos, até as leis, porque é o coração do nosso sistema de economia. Então nós temos que fazer a decisão de sair deste sistema e estabelecer uma sociedade regenerativa sem petróleo, sem combustíveis fósseis. Então isso não é um jogo de política, mas é uma coisa da sociedade de juntar-se com uma nova visão de como podemos viver juntos com a natureza e criar uma economia sem petróleo, com renováveis. No fim, é muito simples. Até a próxima.